Beleza. Só para confirmar, ninguém recebeu nenhum dos meus e-mails agora, então. Porque eu mandei Recebi 2. também não. Nossa Senhora, ninguém... Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Oitavo agora. Recebi não, professor. Que isso, cara? Será que tá indo para spam? Eu tava até Francisco, lá na sala agora há pouco, professor. Tô voltando agora pra casa aqui. bicho, avisa lá então. Tinha mais gente? Eu encontrei mais um lá só na hora que eu tava saindo, aí eu avisei ele. Só um? Não, eu encontrei mais um na hora que eu tava saindo. Não sei se alguém chegou antes Não, ou mas se ia chegar mais gente. na sala mesmo, quando você chegou lá. Aí não tinha ninguém, não. Você ainda tá na UFOP ou já saiu? Ah, eu tô saindo na portaria aqui. Tá. Eu ia lhe pedir para botar um recado no quadro. Cara, então essa comunicação com vocês é péssima, porque eu jurava que tudo que eu botava na hora a galera já sabia, nota. Como é que vocês fazem para ver nota? Porque eu só coloco lá na. Eu coloco no Moodle só. Aí vocês entram, né? Que tá atrás da nota, nem isso? Dá pra ver as notas que você lança lá. Não, mas eu digo assim, porque eu aviso, eu coloco, a galera, botei as notas. Tudo que eu boto lá, eu aviso. Ô, Alan, só pra te avisar aqui, eu sou da turma das 3h20. Eu não pude estar presente na UFOP lá, porque tava chovendo muito, tava com alerta da Defesa Civil aqui no meu bairro. Aí eu não fui, tô assistindo por aqui. Eu recebi o link do Meet no meu e-mail. Acho que era umas meio-dia por aí que mandou, perto do horário da aula. Isso. Eu mandei para as duas turmas, porque a aula de hoje, de tarde, foi um colega meu que me substituiu, o professor Américo. Você deve ter recebido essa mensagem, eu imagino, né? Emanuel. Isso, foi essa mensagem mesmo. Aí, eu falei, olha, e quem está assistindo a aula presencial à tarde, eu sugiro que entre à noite para a gente conversar um pouco sobre a P2. Eu queria muito conversar sobre a P2. Bom, eu acho que não vai entrar mais muita gente, infelizmente, eu queria que a sala estivesse cheia. Eu queria começar, primeiro pedindo desculpa por essa aula online, eu não gosto disso, não era meu objetivo estar dando essa aula online. Como eu falei para vocês, eu tive um problema pessoal, na gravação eu não preciso entrar em detalhes, e não pude estar hoje presencialmente na UFOP, e por isso eu estou dando essa aula online. Não vou fazer chamada, não vai ter cobrança. Chamada eu posso até fazer com a lista, com o Google registra, né, quem está participando, mas isso não vai contabilizar falta. Tá bom? Só para vocês ficarem tranquilos, tanto quem está aqui ao vivo, quanto quem for assistir essa aula depois gravada. E aí, então, para que fique registrada meu pedido de desculpas para vocês por essa aula online. O outro assunto importante é sobre a P2. Eu já tenho as notas, eu já tinha as notas desde antes da virada do ano, mas eu não queria assustar vocês. As notas foram muito ruins, muito mesmo. Teve nota boa, poucas notas boas, pouquíssimas notas boas, a maioria foi muito ruim. E por isso que eu mandei aquela lista valendo 2 pontos. Mas quando eu mandei a lista, eu ainda não tinha corrigido todas as provas. Eu não sabia que ia ser tão ruim. Eu achei que, assim, o pessoal ia tirar ali 4, com mais 2 pontos da lista, chegava no 6. Mas a maioria não chegou nem no 4, que era o que eu queria, pelo menos, para salvar a P2. Pode falar, Maurício. Professor, você está falando de lista, mas eu acho que você pediu foi para refazer a prova e te mandar, no caso, não? Porque você está falando de lista, no caso. Foi mal, eu usei o termo lista, não foi bom, mas é aquela atividade, vamos chamar assim, de refazer a prova e ganhar 2 pontos extras. É isso, né? Isso. Tá, é isso aí. Então, assim, praticamente todo mundo conseguiu, todo mundo que me entregou, nem todo mundo me entregou, mas quem me entregou conseguiu os 2 pontos, mas isso não salva a P2. Muita gente ficou com 0. 1, 2, 0. Então, aquela
aquela atividade não vai cumprir o papel que eu queria, que era salvar a P2. Porque a P1 até que foi razoável, muita gente conseguiu ter média ali, e aí a P2 deu uma afundada. E aí eu estive pensando numa forma de não, assim, não afundar a nota de vocês já na P2. Porque uma P2 muito ruim pode inviabilizar o resto do curso de vocês. Aí a minha sugestão é a seguinte: isso não está no plano de ensino, então eu vou modificar o plano de ensino, mas como é algo que vai beneficiar, eu acho que vocês não vão achar ruim. Então, no plano de ensino, nós temos 4 provas: P1, P2, P3, P4. A minha sugestão é que, das 4 provas, a gente faça a média das 3 melhores notas. Tá? Quem foi ruim na P2, aí não contabiliza a P2. Teve uma ou outra pessoa que foi bem, então pode ser que queira a P2. Dessa forma, eu não prejudico ninguém. Quem foi bem na P2 leva a P2. Quem não foi bem, entra na conta a P1, P3 e P4. Tá bom? Então, com isso, eu acho que não desestimula quem foi mal, ainda tem chance de recuperar a nota, e assim, não prejudica quem foi bem na P2. Tá bom? Eu vou mandar isso por escrito, apesar de que eu fiquei um pouco decepcionado com nossa comunicação escrita, mas eu vou mandar uma mensagem, um e-mail, e organizar isso aí para todo mundo ficar sabendo. Assim, aqui, como tem pouca gente, vocês vão estar sabendo. Quem assistir a aula gravada também vai ficar sabendo, mas eu sei que nem todo mundo vai assistir. Então, eu vou mandar uma mensagem escrita. Fala aí, Samuel. Professor, ali na sua sala no Moodle, tem uma partezinha de escrever avisos ali. Tem. Tipo assim, tem alguns professores que deixam ali escrito, e às vezes eu nem recebo no e-mail. Mas como eu acesso o Moodle todo dia, eu vou ler o aviso uma hora, entendeu? Uma Entendi. sugestão para você. Boa sugestão. Eu vou deixar um aviso ali, então. Aí o aviso só fica o link aviso, aí vocês têm que entrar no aviso para saber quais avisos tem. É assim que funciona? É isso mesmo. Então tá bom. Eu vou deixar um aviso, mando um e-mail, vai ter aqui meu discurso, né, da aula gravada. Então esse era o segundo ponto, né, sobre esse remanejamento de nota, que eu acho que vai beneficiar vocês. Vai ficar das 4 provas, a gente só faz a média com a melhor das 3. A semana que vem a gente tem a P3, tá? Eu vou manter a P3, a gente vai ter prova na semana que vem, mas eu não vou fazer ela aberta, eu vou fazer de múltipla escolha, igual eu fiz as outras. E o assunto, durante a aula, hoje, até o final da aula, eu vou colocar direitinho quais assuntos que vão cair para vocês poderem estudar. Eu, obviamente, vou ficar disponível tanto por e-mail quanto na minha sala. Então, a partir de segunda-feira, vocês podem me procurar lá na minha sala para tirar dúvida, a qualquer hora, tá? Eu estou disponível. E a gente mantém a P3, mas nessa nova configuração de melhor de 3 notas. Vou fazer de múltipla escolha. Eu estou pensando em fazer uma prova mais curta. Em vez de 10 questões, fazer 8. Não vou aumentar o nível da prova, não vai ser mais difícil, vai ser no mesmo nível, só que com 2 questões a menos. Isso significa que vocês vão ter mais tempo para fazer a prova. Tá bom? Então, eram essas 3 coisas que eu queria conversar com vocês, só para deixar registrado. Eu espero que as outras pessoas assistam essa aula, né, gravada, e tenham acesso a essas informações. De qualquer forma, eu vou aderir ali. Maurício, você quer falar alguma coisa? Sua mão está levantada? O e-mail caiu agora para mim.
Ah, então tá demorando. E aqui, eu queria ver lá também, se não for já abusando muito, Diga aí. se puder deixar levar uma folha para a gente anotar algumas coisas, alguns negócios, Deixar o quê? Não entendi. levar uma folha para a gente anotar algumas coisas que a gente puder para fazer a prova, se não for abusar muito. Eu dou as fórmulas, né? Será que isso não ajuda, não? As fórmulas na prova? Ah, é verdade. Eu dou as fórmulas, todas as fórmulas. E as fórmulas que não tiver lá, é como eu sempre falo, se não tiver alguma fórmula e vocês queiram alguma fórmula que não está lá, é só me pedir. Eu escrevo no quadro qual é a fórmula que você quer. Aí a gente põe lá. Eu não gosto de deixar aluno levar anotação, porque não estou dizendo que você vai fazer isso, mas eu já tive experiências ruins dessas anotações passarem do ponto. Fala aí, Emanuel. Ô Alan, então, quando eu estava estudando para P1 e para P2, eu peguei o livro do Halliday lá na biblioteca digital, como você falou com a gente para fazer, e eu estava fazendo os exercícios. Mesmo começando a fazer os exercícios uma semana e meia, 2 semanas antes da prova, eu achei muito exercício e achei que eles não estavam tão direcionados assim para a prova. Será que você poderia, talvez, fazer tipo uma anotação para a gente colocar no Moodle? Tipo, de quais exercícios seriam mais direcionados para a prova o possível, porque eu fazia algumas fáceis, fazia algumas médias, e na hora que chegava na prova, os exercícios não eram parecidos com o que eu tinha estudado, aí eu achei um pouco mais difícil. Mas só se você puder mesmo. Posso, isso não é problema não. Agora, eu acho estranho isso ter acontecido, porque a prova eu tiro do livro. Eu não mudo nada, eu só faço pegar a questão do livro e pôr na prova. Não coloco questão difícil, eu mantive o que a gente conversou no início do semestre. Eu só coloco questões fáceis, que é a maioria, e algumas médias. E. Ô, professor, nessa última prova sua, você falou que que você não ia colocar questões de 3 bolinhas. E nessa última prova, até que foi aberta, né? E foram menos questões, mas teve questão 3 bolinhas lá. Mas aí foi aberta, né? Mas de toda forma. Aí outra pegada, a questão de múltipla escolha de 3 bolinhas, realmente, aí não. Mas, bom, de qualquer forma, a gente vai voltar para as questões de múltipla escolha e no formato que eu tinha combinado com vocês. Quer mais alguma coisa, Manuel? Sua mão está levantada aí. Ou só manter o livro? Manuel. Ah, não, eu só esqueci de tirar, professor. Desculpa. Tranquilo. Bom, então, vamos começar a aula. Eu vou compartilhar minha tela. Eu não sei se vocês já tiveram aula durante a pandemia. Esse formato de aula era muito comum. A gente compartilha a tela e eu escrevo aqui. Aí vocês vão só me dizer se vocês estão enxergando direitinho aí. Tá bom, né? Eu consigo ver tranquilo. Tá, vou tirar só isso aqui. Tá. A minha letra não vai ficar muito bonita, porque eu estou um pouco destreinado com isso aqui. Na época da pandemia, até que eu escrevi direitinho, mas aqui não vai ficar muito legal, não. Mas aí vocês deem um desconto, tá bom? O assunto da aula de hoje é equação. A gente começa com equação da onda. Equação da onda. E a gente vai ver ao longo... Opa, apaguei aqui. A gente vai ver ao longo da aula de hoje equação da onda, superposição e interferência. Tá bom? Para a gente deduzir a equação da onda, a gente precisa entender uma coisa muito simples, que é como que ondas interagem com o meio material. Então, digamos que aqui seja o eixo Y, isso aqui é o eixo X, e vamos supor que exista uma corda ao longo do eixo X. E por essa corda passa uma onda. Então, vamos colocar... Por enquanto, vamos deixar assim.
Então, vamos supor que esse formato senoidal é devido a uma onda que se propaga ao longo de uma corda, tá? Significa que essa região aqui que está pintada, ela vai se propagar para lá, para a direita, digamos. E à medida que a onda se propaga ao longo do eixo X, ela perturba a corda ao longo do eixo Y. Então, na média, essa corda deve ser algo aqui. Se ela estivesse esticada, ela estaria nesse vermelhinho. Só que por conta da propagação da onda, ela é deslocada. Vejam que ela é deslocada em relação à sua posição média, para cima e para baixo. Alguns trechos são para cima, outros trechos são para baixo. Tá bom? Então, a gente diz que quando a onda se desloca no meio material, elementos, porções de matéria, essa porção e assim por diante, se desloca perpendicularmente em relação à direção de propagação da onda. Então, a direção de propagação é essa. Então, a onda se desloca com velocidade v no eixo x, e ela perturba ao longo de y, ou seja, perpendicularmente à direção de propagação. Tá bom? Ah, pessoal, só um parêntese aqui. Enquanto eu escrevo, eu não consigo ver a tela onde vocês se encontram com aquela mãozinha nem chat. Então, se vocês quiserem tirar uma dúvida, eu sugiro que vocês simplesmente abram o microfone e falem. Não esperem eu permitir nem nada, não, porque enquanto eu estou nessa tela, eu não vejo se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Então, o objetivo inicial da aula de hoje, depois a gente vai ter outros objetivos, é determinar uma equação que descreva a propagação da onda. Essa equação, ela vai ser uma equação de deslocamento, ou seja, é uma equação que diz o quanto que a onda se desloca, o deslocamento eu vou chamar de y, como função da posição ao longo do eixo x e do tempo. Tá bom? Então, o nosso objetivo inicial é escrever uma equação, ou pelo menos uma equação que contenha essa informação, tá? De deslocamento como função de posição e tempo. Muito bem. Para começar, a gente vai selecionar... Essa borracha está muito grande, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui a... Ah, não dá. Deixa. Então, nós vamos selecionar uma porção de corda e vamos fazer um zoom dessa porção. Digamos que a gente vai pegar um pedaço da corda pequenininho assim, esse ficou grande, uma porção de corda pequenininha, inclusive eu posso fazer até de outra cor, vou pegar esse rosinha aqui. Então, vamos pegar uma porção de corda e vamos trazer essa porção aqui para baixo. Tá? Alguém falou, digitou alguma coisa, como eu disse, eu não vejo, tá? Alguma dúvida? Deixa eu ir lá na tela. Eu só ouvi um tom, mas eu não sei. Será que minhas coisas aqui de... Não. Enfim. Vamos lá. Aí a gente vai pegar essa porção de corda, vai trazer aqui para baixo e a gente vai estudar a dinâmica dessa porção de matéria aqui embaixo, tá bom? Então, vou manter aqui os eixos x e y, tá bom? Eixo x e y. E nós vamos pegar uma pequena porção de corda. Aí, como isso aqui é um zoom, eu vou pegar ela exagerada, tá? Eu vou pegar ela bem exagerada assim, e a gente vai estudar esse pedacinho. Eu vou fazer um pouco maior ainda. A gente vai estudar o que acontece com esse pedaço de corda. Tá joia? Vamos mudar de cor? Do lado direito dessa porção, essa corda, ela está sendo puxada por uma força, eu vou chamar de F2, que aponta para cá. Eu queria diminuir, mas não está aparecendo box para mim aqui. Uma pena. Vou pegar esse aqui. Ó.
Deixa eu ver se vai funcionar. Ah, aqui ficou mais arrumadinho. Então, ó, aqui nós temos uma força F2 que puxa para cá e uma força F1. Vamos, vamos voltar. E uma força F1 que puxa para cá. Assim. O ideal era alinhar aqui. Aí, assim. Tá bom. Então, essa força é F2 e essa força é F2 e essa força é F1. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido de onde elas surgem. Nessa porção de corda, ela está sendo puxada para cima por uma força F2 devido à porção da direita de corda. E nessa porção de corda aqui, ela está sendo puxada para a esquerda, para baixo, devido a uma força F1, que é a tensão na corda. Na verdade, o módulo dessa força é a tensão na corda. Tá bom? Então, eu vou escrever logo isso aqui. Ó. O módulo de F2 é igual ao módulo de F1, e nós vamos chamar de tal, que é a tensão na corda, tá? Tensão na corda. Tá joia? Essa porção de corda, esse comprimento aqui, nós vamos chamar de DL. Ah, é aqui que muda. Aí agora ficou show. Então, ó, essa porção de corda nós vamos chamar de DL. A corda inteira tem comprimento L. Como essa porção é pequenininha, nós vamos chamar de DL. Tá bom? E a projeção desse pedaço de corda no eixo X, nós vamos chamar de DX. Então, isso aqui é DX. Tá bom? Aqui nós temos só para completar aqui, nós temos um ângulo dθ, bem pequeno, tá? E é isso, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Agora, a gente vai escrever a segunda lei de Newton para essa porção de matéria. Essa corda eu deveria ter feito de outra cor, eu vou tentar colocar essa corda com uma cor bem extravagante, um vermelho assim, ó. Aí a gente diferencia bem ela do preto das forças. Tá bom? Então, agora a gente vai escrever a segunda lei de Newton para esse pedaço de corda. A segunda lei de Newton é somatório das forças sobre um objeto. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, a pergunta é, quais são as forças que atuam sobre esse pedaço de corda? Nós temos a força F2 e a força F1. Tá bom? Antes de já escrever a segunda lei de Newton, vamos simplificar um pouco uma coisa. A força F2, ela tem uma componente F2x, que está para cá, e uma componente F2y, que está para cima. Tá? Vou fazer ela um pouquinho menor, assim. A força F1, ela tem uma componente F1x, que está assim. Deixa eu tirar o F1 daqui, que ele está me atrapalhando. Vou colocar ele para cá. Então, nós temos um F1x que está assim e uma F1y que está assim. Vejam que F1x se cancela com F2x, porque uma está para a direita e uma está para a esquerda, e as duas têm a mesma intensidade, porque os módulos dessas forças são a tensão na corda. Então, F2x se cancela com F1x. F1x. Por outro lado, nós temos uma força F1y que está para baixo, que compete com F2y que está para cima. Tá bom? Então, nós vamos ter que desloca essa corda para cima e para baixo, nós vamos ter F2y, que está para cima, menos F1x, que está para... Desculpa. F1y, que está para baixo. Isso dá na massa M. Como essa corda é pequenininha, nós vamos dizer que ela tem uma massa dm. A corda inteira tem massa m, toda. Um pedacinho da corda vai ter massa dm. Então, esse pedacinho de corda de massa dm vai ter uma aceleração AY. Tá bom? Nós vamos chamar essa equação de equação 1. Tá joia? Só que a densidade de massa, ou massa específica,
A massa específica da corda, vamos chamar de μ, isso aqui é igual a massa por comprimento, então, por dl. Então, isso aqui implica que dm é igual a massa específica vezes dl. Vamos chamar isso aqui de equação 2. Se a gente assumir que dθ é muito pequenininho, se dθ for muito pequeno, vejam que dx, que está aqui ao longo do eixo x, vai ser muito próximo de dl. dl é isso aqui, porque dθ a gente está assumindo que é bem pequenininho. Então, se dθ é muito pequeno, dois pontos, a gente vai fazer essa aproximação de que dl é aproximadamente igual a dx. Tá bom? Então, a equação 2, que está aqui, neste caso, a equação 2 fica 2 pontos. Ela vai ficar ela vai ficar dm igual a μ dx, nós vamos chamar isso aqui de equação 3. Ainda, a aceleração em y, que aparece na equação 1, ainda, vírgula, temos que a aceleração, como a gente já viu, é a segunda derivada de y com relação ao tempo. Vamos chamar isso aqui de equação 3. Então, tá. Então, vamos reescrever a equação 2. Antigamente, eu sabia selecionar e cortar. Eu não vou me atrever a fazer isso, porque eu acho que eu vou fazer besteira. Deixa eu tentar aqui. Eu fazia muito isso aqui. Copiar. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, como é que... aqui, outra página. Vamos ver se funciona. Ó, deu certo. Ó, que massa. Aí, aqui. Aí nós vamos reescrever a equação 1, só que substituindo dm, esse dm que aparece aqui, a gente vai usar μ dx, da equação 3, aqui é 4. E o y que aparece aqui na equação 1, nós vamos usar a da equação 4. Tá? Então, substituindo as equações 3 e 4 na equação 1, 2 pontos. A gente vai ficar com f2y menos f1y. Esse é o lado esquerdo, que é igual. dm, no lugar de dm, é μ dx. E no lugar de AY, no lugar de AY, é D2Y, DT2. Então, D2Y, DT2. Então, nós vamos chamar isso aqui de equação 5. A última equação que tinha lá era a equação 4. Tá bom? Se a gente analisar essas duas forças que aparecem aqui, ó, eu vou copiar isso aqui, vou levar lá para baixo. Eu vou copiar F2, F2x, que está no eixo x, e F2y, que está no eixo y. Vamos colocar ela aqui embaixo. Então, nós temos F2, que está assim, F2x, que está aqui, tortinha, mas eu vou tentar melhorar. Isso aqui é F2x, e F2y está aqui. Só que a gente pode pegar esse vetor, ficou um pouquinho grande, vamos colocar ela assim. A gente pode colocar esse vetor aqui. Então, isso aqui é F2y, e o F2 puro fica aqui. Então, esse F2y, eu vou até tirar ela daqui, e vai deixar assim. Tá bom? A tangente desse ângulo é igual a cateto oposto, F2y, dividido por F2x. Tá bom? Nós vamos chamar a tangente do lado 2 de S2.
tá? A tangente desse ângulo aqui, não me interessa quem é, nós vamos chamar de S2. Eu vou chamar isso aqui de equação 6. Tá bom? Vejam que o módulo de F2 é a raiz do quadrado das suas componentes, F2x mais F2y quadrados. E a gente já viu lá em cima que o módulo é tal, eu só vou voltar aqui para lembrar vocês, isso é a tensão aqui, ó. O módulo de F2 é a tensão na corda, tá? Como o ângulo, a gente combinou que esse ângulo ia ser muito pequeno, esse ângulo daqui que eu botei em interrogação, esse é o dθ. Esse ângulo que está aqui, ó. Esse aqui. A gente combinou que dθ ia ser muito pequenininho, olha ele aqui, ó, ia ser muito pequenininho. Significa que F2y é muito pequeno, F2x, se F2x for isso aqui, vamos pegar uma seta direita, se F2x for isso aqui, F2y essa aqui é F2, F2y é isso aqui, ó. Tá? Só para vocês terem uma ideia de escala, isso aqui é F2x, isso aqui é F2, isso aqui é F2y. Então, como esse ângulo é muito pequenininho, vejam que F2y é muito menor do que F2x. Ó. F2y é muito menor. Então, ó, F2y é muito menor do que F2x. Isso significa que a gente pode aproximar F2 para aproximadamente igual a tal. Essa aproximação desculpe. A gente pode aproximar F2, que é tal, para simplesmente F2x. F2x. Tá? F2, que é tal, é simplesmente F2x. A gente vai considerar, como ela é muito maior que F2y, a gente despreza F2y e ela fica só como F2x. Tá bom? Então, usando essa aproximação, a gente vai substituir aqui na equação 6. A gente vai substituir que F2y é igual a S2, e no lugar de F2x, a gente vai colocar só o tal aqui. Tá bom? Essa equação é importante, a gente vai usar uma equação 7. Tá? Essa equação é bem importante, nós vamos colocar ela aqui no lugar de destaque. Volta para o azul. Aí. Se a gente repetir esse raciocínio, a gente fez esse raciocínio para o lado 2. Então, a gente está estudando o que acontece com a corda do lado 2. Se a gente repetir esse raciocínio do lado 1, a gente vai concluir que F1y é igual a S1 tal. Essa equação também é bem importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enquadrar as duas. Eu vou enquadrar as duas, como as duas são equação 7. São equações 7. F2y é S2 tal, e F1y é S1 tal. Tá? Onde S2 é F2y por F2x, e S1 é F1y por F1x. Aí. Tá, mas o que importa é a equação 7, essa relação, e, por sinal, ao final dessa conta, a gente sequer vai ter S, a gente não vai permanecer com S, com os S, tá bom? Agora a gente vai voltar lá para a equação 1, que não, a equação 1 virou a equação 5, vejam que a gente reescreveu a equação 1, ela virou a equação 5. Vamos copiar a equação 5 lá para baixo, e agora a gente vai reescrever a equação 5, substituindo a equação 7 aqui, ó. A equação 7, ela vai entrar aqui, e ela vai entrar aqui. Então, no lugar de F2y, nós vamos escrever S2 tal, menos. No lugar de F1y, nós vamos escrever S1 tal,
igual a mi dx d2y dt2. Agora a gente vai arrumar um pouquinho isso aqui, ó. Eu vou escrever S2 menos S1. O dx eu vou passar aqui para baixo. O tal eu vou passar para baixo do mi. E vou manter d2y2 dt2. Vamos abrir uma outra página, a gente volta um pouquinho para não perder o fio da meada. Já estamos terminando. S2 menos S1, nós vamos fazer a seguinte aproximação. Nós vamos chamar isso aqui de ds. Quando eu afirmo que uma diferença é igual a d alguma coisa, eu estou dizendo que essa diferença é bem pequena, tá? Eu estou dizendo que S2 menos S1 é uma coisa muito pequenininha, e aí eu aproximo por uma diferencial. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter ds dx, do lado direito, mi sobre tal, d2y dt2. Só que agora, o último passo dessa conta, nós vamos recuperar quem é S. S está aqui atrás, ó, quem é S aqui em cima. Eu não coloquei o S genérico. S é força Y dividido por força X. É uma tangente, tá? A S é uma tangente. Eu escrevi em algum lugar, aqui, S é uma tangente, tá? Então, de qualquer forma que a gente escrever essa tangente, está valendo. Então, como S é uma tangente, então, como S é uma tangente, eu posso dizer que isso é dy dx, continua sendo tangente. Então, nós vamos substituir d dx, dy dx, fecha, mi sobre tal, d2y dt2. Já estamos terminando. Isso que nós temos aqui é uma segunda derivada de y com relação a x, tá? Só que y, nós vamos assumir que y pode ser função tanto de x quanto de t. Vejam que, nesse caso, está sendo derivado em relação a x, e, nesse caso, em relação a t. Então, a gente, em vez de usar essa notação de derivada ordinária, a derivada ordinária ela só serve quando a função é função só de uma variável, y é função de duas variáveis. Então, nós vamos usar a notação de derivada parcial, tá? Isso é só uma formalidade. Essa derivada aqui, ela vai virar parcial. Eu espero que vocês já tenham visto isso no cálculo. Então, nós vamos derivar duas vezes y com relação a x, mi sobre tal, e nós vamos derivar duas vezes y com relação a t. Uma última coisa, a gente viu na aula anterior a essa, inclusive essa aula foi no ano passado, a gente viu que a velocidade da onda ela é igual a raiz de tal sobre mi. Então, o que nós temos aqui é o inverso do quadrado da velocidade. Estão vendo? Se vocês não acompanharam, me avisem, tá? Então, para terminar essa equação, isso aqui é a segunda derivada de y com relação a x, igual ao inverso do quadrado da velocidade, derivada segunda de y com relação a t. E aí, a gente finaliza, onde eu lhes apresento a famosa equação da onda. Engraçado que eu comecei meio temeroso com esse programa, faz alguns anos que eu não uso, a última vez que eu usei foi na pandemia, mas rapidinho volta tudo para a cabeça. Não que eu tenha gostado da pandemia, tá? Mas, na época, como eu dei aula muito tempo, assim, nesse formato, na época eu fiquei bem habilidoso com essa. Inclusive, tem isso aqui que fica bem bonitinho, não precisa. Isso aqui é a equação da onda. Vocês não precisam sofrer com minha letra feia. Eu posso, volta e meia, digitar uma coisa mais importante assim, eu posso colocar, ó, isso aqui é a equação da onda. Só a cor que ficou feia, agora ficou aí. Ficaria mais bonitinho aqui. É isso. Então, essa é a primeira etapa da aula de hoje.
O objetivo era justamente escrever a equação da onda. Essa equação, ela relaciona a velocidade de propagação do pulso, né, a velocidade de propagação da onda, com o deslocamento como função do tempo, da posição e como função do tempo. Tá? Onde a velocidade de propagação da onda depende da tensão na corda, ou seja, o quão esticada está a corda, e depende da massa específica da corda. Massa específica tem a ver com porção de matéria por comprimento. Então, uma corda pouco densa é uma corda muito grande, ela tem muito comprimento, mas não tem muita massa. E uma corda muito densa, porções não muito grandes de corda, são muito pesadas. Tá? Então, em geral, essas cordas marítimas, elas são feitas, as antigas, né? Hoje em dia eu imagino que sejam sintéticas. Mas eu como cresci numa ilha, eu tive muito contato com material marítimo antigo, né? Eu estou andando por 50 anos. Então, há 40 anos atrás, as cordas eram de um material, corda naval, era de um material como se fosse uma palha. Eu não sei o que é aquilo, mas não era sintético. Era uma espécie, era como se fosse uma palha trançada. E aquilo, quando molhava, ficava muito pesado. As cordas ficavam muito pesadas. Então, aquilo seco tinha uma densidade de matéria muito baixa, mas a mesma corda molhada, ela fica muito pesada, porque não que a matéria tenha mudado, ela encharcou, né? Ela absorveu água. Tá bom? Então, essa era o meu objetivo inicial, era chegar na equação da onda. Meu segundo objetivo, e agora eu vou fazer uso aqui digitado, o meu segundo objetivo é que a gente estude o princípio de superposição de ondas. Tá? Fica mais organizado assim. Posso até fazer uma firula aqui com vocês e colocar aqui um negocinho assim para ficar bonitinho. Tá? O princípio de superposição de ondas é um conceito muito simples e é um conceito muito comum do nosso dia a dia. Nós estamos sujeitos a um bombardeio de ondas de várias fontes diferentes e, portanto, ondas diferentes chegam aos nossos sentidos mutuamente, ao mesmo tempo. A gente pode sentir ondas, contato. Então, ainda bem que a gente não tem terremoto no Brasil, quase não tem, mas são ondas que se propagam na Terra e que a gente pode senti-las. Então, a nosso mecanismo de medida dessa onda é o tato. A gente sente a vibração no chão dessas ondas sísmicas que se propagam no solo. A gente pode ver uma corda sendo balançada, então a gente pode ver ondas mecânicas, né, onda eletromagnética, a gente não... Bom, só a luz visível a gente vê. A luz visível é onda eletromagnética, tá? Mas todas as outras, todo o resto de espectro de onda eletromagnética a gente não vê. Então, abaixo do infravermelho e acima do ultravioleta, a gente não enxerga. Mas a gente até consegue ver onda na região visível, é uma região muito estreita, né? Do espectro eletromagnético, uma região muito estreita. Então, a gente pode ter ondas de rádio, que tem frequências baixíssimas, né? Comprimento de onda muito grande, até raio-x, que tem frequência altíssima e comprimento de onda muito pequeno, ondas ultravioletas, tem a energia muito alta também, frequências altas. Nada disso a gente vê. Tá? Outro tipo de onda que a gente pode... Outro sentido que é excitado por ondas é a audição.
Então, se a gente for num concerto ou num show, seja um concerto de música clássica, seja num show de rock, vários instrumentos são tocados ao mesmo tempo. Então, várias ondas de naturezas diferentes, podem até ter a mesma natureza, onda mecânica, mas de instrumentos diferentes, de frequências diferentes, de timbres diferentes, podem chegar ao mesmo tempo nos ouvidos da gente. Então, todos esses exemplos de ondas que chegam concomitantemente, ao mesmo tempo, nos nossos sentidos, são exemplos de superposição. Então, eu não vou falar de 10 nem 20 ondas, nós vamos falar como exemplo de duas ondas, só como exemplo, como que duas ondas interagem entre si. O que acontece quando duas ondas perpassam uma pelas outras e como que isso chega nos nossos sentidos. Então, eu vou fazer um desenho de, digamos, uma onda Y1 se propagando para a direita. Eu vou tirar isso aqui, que ficou muito fino. Vamos supor que nós tenhamos uma onda, vamos fazer mais alta, vamos fazer uma onda bem exagerada, uma onda Y1, que se propaga para a direita com velocidade V1. Y1 significa a altura dela é Y1, tá? Mas eu não vou escrever. É Y1 como função de X e T. Vamos escrever só Y1. E nós temos uma onda pequenininha, só para diferenciá-las. Ah, já sei o que eu vou fazer. A onda pequenininha vai ser vermelha. Ah, que chique isso aqui, hein? Pena que na aula ao vivo eu não tenho esses mecanismos. Vamos colocar ela para o lado de cá, Y2, e ela se propaga com velocidade V2. O que acontece quando elas atravessam uma outra? Então, à medida que elas se aproximam, a onda vermelha vai fazer... Vamos fazer mais para baixo. A onda vermelha vai fazer isso aqui, a onda azul vai fazer isso aqui, e o que a gente vê, então a onda azul vai para lá com velocidade V1, a onda vermelha vai para cá com velocidade V2, só que a gente não vê, quando elas se juntam, a gente não vê nem a azul e nem a vermelha. Quando elas se juntam, a gente vai ver uma outra onda. As cores é só para a gente enxergar a diferença entre elas, tá, pessoal? A gente vai ver a soma delas. Então, essa onda aqui é Y1 mais Y2. O que nossos olhos vão ver, ou o que nossos ouvidos vão sentir, é a superposição. Isso aqui é a superposição das duas ondas de Y1 e de Y2. Agora é a cereja do bolo. O que acontece depois que elas passam uma pela outra? Então, Y1 vai para a direita, Y2 vai para a esquerda. No momento que elas se encontram, elas se somam, e aí elas ficam grandona. Só que depois que elas se somam, a azulzinha segue seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Ela vai para lá com V1, e a vermelhinha segue o seu caminho, menorzinha, como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, a interação entre elas, elas se modificam apenas verticalmente, elas se somam ou se subtraem, depende, a gente vai discutir isso, mas depende do lado que elas estão deslocadas. Só que a propagação delas, isso aqui é propagação, isso aqui é propagação, não é alterada. Tá bom? Então, a onda resultante, ela... Só minhas folhas estão voando aqui. As ondas resultantes, a onda resultante ou a onda superposta, ela não se altera na propagação. Ela se altera apenas no deslocamento. Tá? Então, a propagação... Vamos escrever assim bonitinho? Tá? Então, ondas superpostas não se afetam mutuamente no sentido de propagação. Essa que é a mensagem, essa que é a mensagem principal
Tá? O princípio de superposição de ondas é esse aqui. Ondas superpostas, tá? Não se afetam mutuamente no sentido de propagação. Depois que elas passam uma pela outra, uma segue o seu caminho, a outra segue o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Tá bom? O último assunto da noite é o assunto, eu vou colocar de outra cor, vamos colocar de esse magenta. O último assunto é o assunto de interferência de ondas. Vamos botar um quadradinho bacana aqui. O assunto de interferência de ondas. É diferente de superposição, tá? São palavras diferentes. Aqui, o quadradinho está aqui. Não, isso, eu gosto do azulzinho, agora foi. Então, nós temos a equação da onda, que foi o que a gente fez aqui em cima, essa é a equação da onda, o princípio de superposição, e agora nós vamos ver a interferência. A interferência é a perturbação vertical das ondas. Tá? Quando uma onda que está para cima se encontra com outra onda que está para cima, vamos colocar ela mais alinhada, como está mais para cima, o fato delas se somarem e delas formarem uma onda grande para cima, isso é chamado de interferência. Ou quando uma onda que está para cima se encontra com a onda que está para baixo, e aí a onda resultante, ela é uma onda, notem que essa para cima ela é grandona, tá? Essa que está para baixo ela não é tão grande. Mas a onda resultante, ela é um pouco menor do que a azul que está para cima. Ou ainda, se as duas, a que está para cima, ela tiver a mesma amplitude da que está para baixo, ou seja, isso aqui, esse aqui tem que ser um pouquinho maior, só que virada para baixo. Então, a onda que está para cima, se ela tiver a mesma amplitude da onda que está para baixo, elas se anulam completamente. A onda resultante, ela é zerada. Essa daqui não ficou zerada, porque a que está para baixo é um pouco menor do que a que está para cima. Tá bom? Então, isso é interferência. Quando as duas ondas estão no mesmo sentido, a gente chama de interferência construtiva. É fácil de se lembrar, trutiva. É fácil de se lembrar porque elas constroem algo e quando uma está para cima e a outra está para baixo, essa interferência é destrutiva. Tá bom? Assim como a gente falou lá atrás, a propagação não é alterada. Tá bom? Vamos agora abordar algumas equações. Vamos supor que uma certa onda y1, que é a função de x e t, ela se propague senoidalmente como ym seno de ômega t, kx menos ômega t. Então, xt. Então, y1 é uma função... A gente já viu isso aqui em sala algumas vezes. Isso aqui é a amplitude e isso aqui é a forma como ela se propaga senoidalmente no eixo x e como função de y. Então, vamos supor que uma certa onda se propague dessa forma. Digamos que essa onda é a azulzinha que está aqui. Digamos que uma segunda onda se propague como y2 xt. Ela tem a mesma amplitude, ela tem o mesmo formato. Vejam que isso aqui define o formato da onda. Só que a segunda onda, ela é atrasada ou adiantada em relação à primeira, com a diferença de fase. Isso aqui é diferença de fase. Deixa eu só ver se isso aqui ainda está gravando. Isso tem que estar. Está gravando, está bonitinho. Com a diferença de fase φ. Então, vamos recapitular. São duas ondas diferentes, as duas têm a mesma amplitude, significa que a onda y1, ela sobe, desce, e essa altura máxima ou mínima, ela mede yn. Tá? A onda 2, que eu vou
pintar de vermelho, ela também sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ocupando os mesmos máximos e mínimos que a primeira. Então, isso aqui é igual. Isso aqui diz respeito ao formato da onda, tá? Isso aqui fala da distância entre os picos, dessa largura, tá? Então, isso aqui tem a ver com a forma da onda. Se ela é gordinha, se ela é mais estreita, então, quantas vezes ela sobe e desce. Então, o formato da onda é igual e as alturas são iguais. O que muda? Muda a fase. Elas estão deslocadas. Vejam que esse pico está diferente desse pico. Então, essa diferença entre elas, a gente chama de diferença de fase. Elas podem estar, a 2 pode estar atrasada ou adiantada em relação à primeira. Se, por acaso, φ igual a 0, significa que as duas ondas estão em fase. A gente diz que a azulzinha está em fase com a vermelhinha. Em fase significa que elas estão em cima certinho uma da outra. Isso aqui significa φ igual a 0. Tá bom? Φ diferente de 0 significa que ou uma está adiantada ou está atrasada em relação à outra. Tá bom? Então, nós temos duas ondas, a princípio 1 e 2, de mesma amplitude, mesmo formato, elas viajam com a mesma velocidade, isso é importante também. A única diferença é que uma saiu na frente da outra, ou saiu atrasada em relação à outra. Tá bom? Então, as duas têm, inclusive, a mesma velocidade, que é tensão dividido por massa específica. As duas estão na mesma corda, a diferença é só que as duas estão fora de fase, né? Uma saiu na frente da outra. Tá bom? Pelo princípio de superposição, pelo princípio de superposição, a gente soma as amplitudes, a gente soma os deslocamentos. Não vou falar amplitude, não, amplitude é específica. A gente soma os deslocamentos. Então, a onda total, a onda superposta, vamos colocar y superposto, que pode depender de x e t, vai ser o y1 mais o y2. Tá? Vai ser a função da primeira, que está aqui em cima, mais a função da segunda. Eu vou escrever aqui embaixo, isso aqui vai ser ym, seno de kx menos ômega t. Essa é a primeira, tá, pessoal? Só vou voltar aqui para vocês verem, ym, kx menos ômega t. Mais ym, seno de kx menos ômega t, isso aqui é igualzinho, mais uma diferença de fase entre elas. Tá bom? Vamos voltar um pouquinho. Existe uma relação trigonométrica para a soma de senos, que é a seguinte. Vamos abrir um parêntese aqui. Existe uma relação que é seno de A mais B. Não é isso que está aqui, não. Isso aqui não é seno de A mais B, não. Isso aqui é seno de A mais seno de B, diferente. Seno de A mais seno de B, vejam que isso aqui é A, isso aqui é B. Apesar de muito parecidos, A e B, eles têm uma diferença que é o φ. Isso aqui pode ser escrito como 2 seno de meio A mais B vezes cosseno de meio A menos B. Que lindeza que é isso aqui. Então, com base nessa relação trigonométrica, agora a gente volta para a aula da gente, isso aqui foi um parêntese, e eu vou reescrever essa soma com base nessa relação. Então, y superposto, quase não sai, vai ser, vamos lá, 2 vezes seno de meio A mais B. Então, eu preciso somar isso com isso.
Então, vai ser, isso com isso vai ser 2 vezes Kx menos 2 vezes ômega t, né, que isso, mais φ, vezes cosseno de meio A menos B. Então, isso aqui é A menos B. Vejam que A menos B, isso vai cancelar com isso vai cancelar com isso. Vamos fazer o contrário? Vamos fazer, opa, isso aqui é ômega t. Vamos fazer isso aqui é A, isso aqui é B. Só para o φ não ficar negativo. Isso não tem problema não, porque o cosseno de A é igual a cosseno de menos A. É só para não ficar feio. Então, isso aqui é A, isso aqui é B, tá? Então, vamos lá. Vamos limpar isso aqui. Tá? A gente precisa fazer A menos B. Então, isso aqui é A, isso aqui é B. Então, isso menos isso menos isso, só fica isso. Então, vai ser cosseno de φ. Vamos dar uma arrumada nisso aqui, que o y superposto vai ser 2 vezes seno de corta com corta, vai ser kx menos 2 corta com 2, ômega t, mais φ sobre 2. Cosseno de φ sobre 2. Eu vou escrever a mesma equação. Ah, me esqueci do ym. Aconteceu alguma coisa aqui, não. Eu me esqueci do ym aqui, pessoal, desculpe, ó. Ym, ele tem que estar aqui na frente de tudo, tá? Aqui, ó. Me esqueci do ym, eu vou arrumar um espacinho aqui, ym. Então, y superposto dá 2ym cosseno de φ sobre 2. Eu vou colocar um colchete só para separar bastante isso aqui. Φ sobre 2. E agora eu vou escrever o resto, que é seno de kx menos ômega t mais φ sobre 2. Vou virar minha página. E aí, essa é a nova onda superposta. Vejam que o que está na frente da senoide, isso aqui é a amplitude da onda. Isso é a ó, ficou magenta, mas agora eu não queria magenta, eu queria vermelho. Isso aqui é a amplitude da onda. E isso aqui é a forma senoidal dela. Essa aqui é a forma senoidal. Então, a nova onda continua tendo uma forma senoidal, só que a amplitude é diferente. A amplitude dela, ou seja, o máximo que ela alcança, é dado por isso aqui. É dado por 2ym cosseno de φ sobre 2. Tá bom? Então, nós vamos colocar aqui separado esse A de amplitude, isso é 2ym cosseno de φ sobre 2. Então, a diferença de fase entre as ondas desempenha um papel fundamental na amplitude da onda superposta. Por exemplo, o que acontece com duas ondas superpostas se a diferença de fase for zero? Se a diferença de fase for zero, significa que a onda azul ela vai ficar em cima direitinho da onda vermelha. Vamos ver o que acontece com a amplitude das duas juntas. Quando elas estão em fase, significa que φ é igual a zero. Se φ for igual a zero, o cosseno de zero é 1. E aí a amplitude desse negócio aqui é 2 vezes a amplitude de cada uma, o que é razoável. Elas vão se somar, e aí a resultante, que eu vou colocar de preto, a superposta, ela vai ser o dobro, e assim vai. Então, essa altura aqui, ó, é 2ym, enquanto essa altura aqui é só y. Então, realmente fica bonitinho. Se elas estiverem em fase, significa que elas estão em cima, uma da outra, o cosseno de zero é 1, e aí a amplitude resultante é 2ym. Vamos ver o que acontece se a gente colocar elas fora de fase de um valor de π. O valor de π
Vamos fazer aqui embaixo, separado. Então, essa é a onda azul, e vamos colocar a vermelha no valor de π. Tá? Ó, aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, que é o que a gente quer, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Então, vamos deslocar a vermelha de π. Olha o que acontece. Então, esse pontinho que está aqui, ele vai passar para cá. Tá? A gente deslocou ela de π. Então, ela vai fazer isso aqui e assim por diante. Tá bom? Então, a diferença de fase entre a azul e a vermelha, a diferença de fase é π radiano. Eu consigo escrever aqui tão bonitinho, quer ver? Ó? Tem um apoio para a LaTeX, que a diferença de fase que é barra φ é igual a barra π sobre 2. Rapaz, isso aqui é chique demais. Se chama LaTeX. Olha que chique isso aqui. Então, se a diferença de fase for π sobre 2, olha o que acontece com a amplitude. Eu vou continuar essa onda daqui. Cadê? Eu vou continuar a onda vermelha para a esquerda, só para a gente completar. Ela está deslocada de π sobre 2, tá? Ela mede para cima YM, e ela mede para baixo também YM. Só que quando somar, isso aqui tem que dar 0. Vamos ver se realmente isso bate com a conta aqui. Vamos ver se bate. Então, a amplitude vai ser do YM cosseno de π sobre 2. Não é π sobre 2, não. A gente deslocou de π. Vê que besteira. Falei besteira. Então, isso aqui é só π. Tá? Só π. Voltou? Π. Aí aqui, ó. Opa. Aqui. Cadê você? Aqui é π. Cosseno de π sobre 2 é 0. Tá? Cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, a amplitude resultante é 0. Olha que bonitinho. Então, se a diferença de fase for π, a amplitude da onda resultante tem que ser 0. E, realmente, o para cima cancela com o para baixo, o para cima cancela com o para baixo, o para cima cancela com o para baixo. Então, a onda resultante desse negócio aqui, ó, ela vai ser no meio, ela vai ser 0. Enquanto a onda resultante aqui é o dobro, a amplitude é o dobro, se o deslocamento, se a diferença de fase for 0, se a diferença de fase for π, a resultante aqui é 0. E nos dois casos, a amplitude da onda superposta bateu certinho. Tá? Quando a diferença de fase é 0, a gente diz que a interferência é totalmente construtiva. Quando a gente diz que a interferência é de duas ondas com a diferença de fase de π, é totalmente destrutiva. E quando não é nem 0 nem π, a gente diz que é intermediária, ou parcialmente construtiva, ou parcialmente destrutiva. Tá bom? Então, totalmente construtiva é quando elas estão em fase. Significa que a diferença de fase é 0. Quando a diferença de fase é de π, elas estão fora de fase, totalmente fora de fase. É quando uma crista bate em cima de um vale. Então, essa interferência é totalmente destrutiva. E quando não é um nem outro, a gente diz parcial, interferência parcial. Tá? Para terminar esse assunto, eu separei aqui um exemplo, nada como um exemplo para a nossa aula. Aqui, como eu já preparei essa aula anteriormente, eu digo assim, eu preparei de tarde para poder dar aula de noite, eu já deixei organizado o exemplo
nem documentos não, em downloads, aula de física, exemplo, já, que coisa chique demais, já deixei aqui o exemplo copiado para vocês. Vamos resolver, esse exemplo é do livro, tá? A gente vai resolver juntos. Exemplo bem fácil, mas bem ilustrativo. Duas ondas senoidais iguais, isso é importante, propagando-se no mesmo sentido em uma corda, interferem entre si. Então, duas ondas senoidais iguais significam que elas têm um formato que tem essa cara aqui. Agora, pode ser que haja uma diferença de fase. Apesar do formato ser igual, não significa que elas estão em fase. Então, pode ser que o nosso problema seja algo assim. Então, a gente vai ver agora. Então, o fato de elas serem iguais e elas se propagarem na mesma corda, significa que o K delas é o mesmo, o ômega delas é o mesmo, as duas são senoidais e a amplitude delas é igual. A única coisa que pode ser diferente é a fase, e é o que trata essa questão. A amplitude YM das ondas é 9,8 milímetros, então vamos anotar que YM é 9,8 mm, 9,8 milímetros. E a diferença de fase entre elas é de 100 graus. Então, elas têm uma diferença de fase de 100 graus. Às vezes é dado em grau, às vezes é dado em radiano. Qual é a amplitude YM' da onda resultante e qual é o tipo de interferência? Então, nós temos basicamente três grandes tipos de interferência. Totalmente destrutivo, totalmente construtivo ou intermediário. Então, o tipo de interferência, a gente já pode dizer aqui, ó, a totalmente destrutivo, a interferência destrutiva, é quando a diferença de fase é π. Isso aqui é destrutivo. Quando a diferença de fase é zero, isso aqui é totalmente construtivo. Então, quando não é nem um nem outro, a gente diz que é intermediário. Então, eu já posso responder o final, que o tipo de interferência é uma interferência intermediária. Ela não é nem zero nem π. Ela é 100. Tá? 100, não sei quanto é que dá. Tem que fazer a regra de 3 aqui. Se π é 180, o que dá 100? Então, é só resolver isso aqui e a gente descobre. Tá? Mas eu sei que não é nem 180 nem zero. A gente precisa dizer qual que é a amplitude da onda resultante. A amplitude da onda resultante é essa aqui, ó, é essa fórmula aqui, 2ym cosseno de φ sobre 2. Então, já vou escrever, ó, que a amplitude, eu chamei de A, ele chamou de y'(m). A amplitude da onda resultante é 2ym cosseno, ficou horrível, cosseno de φ sobre 2. Então, essa aqui está mamata, nós temos tudo que a gente precisa, então isso aqui é 2 vezes 9,8 milímetros vezes o cosseno de 50 graus. Tá bom? Eu fiz aqui na calculadora, antes, né? Fiz de tarde, e o resultado dessa conta, que eu não estou achando, só um minuto aqui, deu aproximadamente, YM, deu aproximadamente 13 milímetros. 13 milímetros. Deixa eu só conferir. É isso aí, deu 13 milímetros. Então, só para constar, se φ fosse zero, ou seja, interferência construtiva, nós teríamos um YM de 2 vezes YM. Então, 2 vezes 9,8 e dá 19,6. Essa seria totalmente construtiva. Se a diferença de fase fosse 180, ou π, isso implicaria no YM igual a zero, porque cosseno de 180 é zero. Essa seria totalmente destrutiva. Como vocês podem ver, nós temos a intermediária, porque não é nem zero e nem 19,6. Tá bom? Vamos para a letra B deste problema.
Que diferença de fase em radianos e em comprimentos de onda faz com que a amplitude da onda resultante seja 4,9. Aqui é o contrário. Na letra A, foi dada a diferença de fase, de 100, e foi pedido que a gente calculasse a amplitude resultante. Aqui é o contrário. Qual diferença de fase dá uma amplitude resultante de 4,9? Então, a gente faz a engenharia reversa. A amplitude resultante, que é 4,9 milímetros, isso tem que ser igual a 2 vezes YM, cosseno de φ sobre 2. YM a gente tem, que é 9,8, então isso aqui vai dar 4,9 milímetros, igual a 2 vezes, quanto é que é mesmo? 9,8 milímetros, vezes o cosseno de φ sobre 2, que a gente não sabe, a gente vai descobrir. Então, nós temos 4,9 dividido por 2, dividido por 9,8, eu anotei aqui. Não, mentira, não anotei, não. Mas, assim, fazendo essa conta, isso aqui precisa fazer na calculadora a conta final, que é cosseno na menos 1. Então, φ vai ser 1/2 de cosseno na menos 1, de 4,9 milímetros, dividido por 2 vezes 9,8 milímetros. Deixa eu só arrumar isso aqui, que ficou muito feio. Vai ser 1/2. Por que é 1/2 mesmo? Não é 1/2, não é 2 vezes. Não é 1/2, não. Porque o 2 passa para lá, então é 2 vezes. 2 vezes cosseno na menos 1, é isso aí. Disso aqui. Fazendo isso aqui na calculadora, isso dá 2,63 radiano. Então, essa já é uma das respostas. Essa é a diferença de fase em radiano. Tá? Isso aqui na calculadora a gente descobre. Então, essa é a diferença de fase em radiano. A pergunta é, qual que é a diferença de fase em comprimentos de onda? É muito fácil. Será que aqui fica apertado? Vamos abrir outra página, a gente volta um pouquinho. A diferença de fase em comprimento de onda é com a regra de 3 simples. Assim, vamos lá. Uma onda que se repete, ela tem comprimento de onda medido a cada 2π. Então, isso aqui é 0, isso aqui é π sobre 2, isso aqui é π, isso aqui é 3π sobre 2, isso aqui, finalmente, é 2π. Então, para cada 2π de fase, nós temos um comprimento de onda inteiro. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3. A diferença de fase é isso aqui. Então, vamos lá. Um comprimento de onda inteiro, ele se dá a cada diferença de fase de 2π. Quantos comprimentos de onda, eu vou chamar, sei lá, de x. Esse x não tem nada a ver com x posição, não. É o x de variável. Então, quantos comprimentos de onda se repetem para 2,63 radiano? Então, essa é a pergunta que a gente vai responder. Então, o problema, o que eu quero, vai ser... Vamos fazer de baixo. Então, isso é x vezes 2π é igual a lambda vezes 2,63 radiano. Então, x é lambda 2,63 radiano dividido, e aqui é pi radiano, né? Eu me esqueci de colocar pi radiano, 2π radiano. Corta, corta. Aí tem que fazer essa conta, 2,63 dividido por 2π. Então, x vai ser, eu fiz a conta, isso aqui vai dar 0,42 comprimentos de onda. Tá? Então, a resposta em comprimentos de onda é que não chega nem a metade de um comprimento de onda, a diferença de fase. É de 42%, ou 0,42 comprimentos de onda. Tá? Então, é 0,42 comprimentos de onda. Pessoal,
É isso aí. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro que vocês não tenham sido prejudicados pelo formato online. Eu preparei bastante essa aula de tarde, né? Aí, valeu, cheio de legal aí. Isso vai aparecer na filmagem. Eu preparei essa aula de tarde e esse formato online, como eu falei para vocês, eu já tenho bastante experiência da época da pandemia. Então, eu espero que tenha ficado claro. Ah, eu vou parar a gravação. Ah, eu ia me esquecendo. Eu prometi para vocês que ia divulgar aqui o assunto da prova. Eu vou voltar ao compartilhamento. Eu vou pegar aqui o assunto da prova para ficar registrado na aula, tá? Só um minutinho aqui. O assunto da prova vai ser... Vou pegar pelo cronograma aqui. Vou fazer um print. Vou fazer isso aqui. Perdi vocês aqui. Peraí, só um minuto, porque esse meu computador tem muita tela, tem muita área de trabalho, aí eu me perco, voltei, achei. Vou compartilhar de novo. Vou compartilhar minha tela. Eu vou escrever aqui, espero que vocês estejam vendo, assunto, opa, o vermelho ficou ruim. Assunto para P3. É isso aqui. Isso não dá nem um capítulo, tá, pessoal? Isso não chega nem a ser o capítulo inteiro. A parte de fasores, vou colocar aqui embaixo, fasores, não cai. Logo depois de interferência, no livro tem tipo de onda, velocidade, energia, potência, equação de onda, princípio de proporção, interferência. Depois de interferência, entra a parte de fasores. Não entra na P3. Tá bom? É isso. Aí, na segunda-feira, na verdade, eu vou tentar fazer isso amanhã. Se eu deixar para segunda, fica muito para frente. Então, amanhã eu vou selecionar exercícios, tipo uma lista, como vocês me pediram, para a prova, com esses assuntos aqui, para direcionar o estudo de vocês para P3. E fico disponível ao longo da semana, a partir de segunda-feira, tanto presencial quanto por e-mail, para tirar dúvidas sobre os exercícios. Tá bom? Só confirmando, a prova vai ser de múltipla escolha, 8 questões, vai ser uma prova mais curta, para dar mais tempo para vocês fazerem, e a média final vai ser a média das 3 melhores notas dentre as 4 provas. É isso. Tá bom? Vou parar aqui a apresentação, vou parar a gravação, acho que ficou esclarecido. Você também vai divulgar as notas da P2? Vou divulgar as notas da P2. Eu avisei no início da aula que foram notas assustadoramente ruins. Eu vou divulgar a nota da P2, mais o ponto extra de quem me deu a atividade, né? Então, vai ser separado. Eu vou botar uma coluna, nota da P2, ponto extra e a soma. A nota final vai ser a soma. Tá? Teve nota boa, eu vou dar um exemplo, teve nota 9. Então, pode ser que um de vocês tenha ficado com uma nota muito boa. Como é que para a apresentação disso? Mas, como a gente fala aqui, vou parar a apresentação, tá? Parei. Ainda não.